Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para uma super videoaula. Hoje nós vamos trabalhar este assunto, crédito rural. Crédito rural, muito importante para a economia do país, porque vocês já sabem disso, que o Brasil tem uma vocação agrícola aí muito forte, muito intensa. Essa vocação agrícola no Brasil não é de agora, é de décadas e décadas, aí, mais de 100 anos, aí, com certeza, a nossa vocação agrícola. E a vocação agrícola do Brasil, ela é importantíssima para a nossa economia, em especial na nossa balanço de pagamentos. Como assim, professor? Balanço de pagamentos. O Brasil comercializando com o mundo, Ou seja, a balança de importações e exportações, Hoje, com certeza, uma parte significativa da nossa balança de pagamentos aí no ponto exportação é a agricultura. Isso é muito importante para a economia da nação, do país como um todo. É claro que para você financiar toda a agricultura do país, nós temos que ter um crédito rural. Crédito rural, muito importante. Nós vamos perceber aqui que esse crédito rural ele é essencialmente aí financiado por dinheiro público. Então nós temos aí diversos aí pontos importantes que o examinador pode cobrar para vocês. Uma chamada para vocês, papo reto, olho no olho. Se você assistir essa videoaula e seguir as minhas orientações pedagógicas, você vai estar preparado para qualquer questão de crédito rural, de qualquer banca de concurso. Então vem comigo, vamos colocar essa questão, este assunto no bolso, Essa metodologia do professor, de estar explicando ponto a ponto, lhe proporciona isso. Você passa para o próximo ponto, já tendo a segurança que você está com aquele conteúdo lá, com a missão cumprida, Igual o pessoal vai treinar, vai malhar na academia, lá treino pago, Então, conteúdo pago. Primeira informação, Origem aí das questões de prova, a origem, a base, a referência bibliográfica da aula do professor, em especial a FAQ Crédito Rural do Banco Central do Brasil. Como você sabe, de 2010 até a presente data, o professor Luiz aí foi professor de conhecimentos bancários de todos os concursos de carreiras bancárias, Todos, Banco Brasil, Caixa Econômica, BNDES também, BNDES, Banco Central, BRB, Banestes, Banpará, BASA, BNB, enfim, todos os bancos. E eu digo para você, as questões, 95% das questões desses concursos foram retiradas daqui. Então, cara, depois da aula, primeira orientação pedagógica, você vai aqui nessa FAQ aqui e faça a leitura, perguntas frequentes e cartilhas, e faça a leitura completa dessa FAQ, cara. Tem que ter a sua contrapartida, Então vem comigo. Na FAQ já começa o seguinte: quais são os objetivos do crédito rural? Olha só, professor, então é muito simples, você tendo uma visão geral. O objetivo do crédito rural, crédito o quê? É disponibilização de quê? De recursos, rural, para quê? Para o campo, ou seja, para o agronegócio em si, para toda a cadeia produtiva do campo, do crédito rural, Para quê? Para fomentar, fomentar esse crédito, para fomentar esse segmento da sociedade, aliás, para você ter resultados positivos. E, especificamente, estimular os investimentos rurais efetuados pelos produtores ou por suas cooperativas. Então, está aí, ele quer estimular os investimentos rurais. É claro, para você ter super safras agrícolas, aí você tem que ter muito investimento, não é isso? Não só investimento em equipamentos, mas em tecnologia, em pessoas e assim por diante, Ok, estimular investimentos rurais, certo, Importante aqui, estimular os investimentos rurais efetuados. Quem que vai fomentar o campo? Pelos produtores, aqui sendo pessoas físicas ou jurídicas, ou suas cooperativas. Segundo objetivo, favorecer o oportuno e adequado custeio da produção
e a comercialização de produtos agropecuários. Ou seja, tem que ter o quê? Para você ter a safra, você tem que o quê? Você tem que plantar, e isso tem que ter um custeio, né? Um custeio da produção, né? E claro, esse negócio aqui do campo, ele é bem específico, né? A gente vai falar de ciclo aí já, né? Outro objetivo, fortalecer o setor rural, né? Incentivar a introdução de métodos racionais no sistema da produção, visando o aumento da produtividade, a melhoria do padrão de vida das populações rurais e a adequada utilização dos recursos naturais. Ok, né? Tranquilo, né? Propiciar, pelo critério fundiário, a aquisição e a regularização de terras pelos pequenos produtores, poceiros e arrendatários e trabalhadores rurais, né? Olha que coisa interessante. Então, nós temos aí, principalmente, uma linha de crédito chamada Pronaf, né? Que visa o quê? Visa você ter uma regularização fundiária. O que é regularização fundiária? Realmente a pessoa está naquela terra, mas ele não tem um papel, né? Então tem uma linha de crédito para a regularização dessas terras. Por quê? Com a regularização dessas terras, ela pode colocar em garantia essas terras para ter acesso ao famoso crédito rural, né? Que é um crédito subsidiado aí pelo governo, né? Desenvolver atividades florestais e pesqueiras, um ramo bastante específico, né? Incluiu aqui, ó, atividades florestais, né? Exploração da madeira em especial, e pesqueiras, né? Do peixe lá, né? Estimular a geração de renda e o melhor uso da mão de obra na agricultura familiar. Então, esses são o quê? São os objetivos do crédito rural. Professor, isso aqui caiu? Caiu no concurso aqui do Banco Nacional do Nordeste, 2014, foi uma prova difícil, mas o aluno que estudou com o professor Luiz aqui acertou a questão. Vamos fazer o exercício. BNB, Banco Nordeste Brasileiro, FGV 2014, cargo de escriturário. Não constitui objetivo do crédito rural, né? Professor, questão retirada da onde? Da FAC, crédito rural do Banco Central, né? Não constitui, então ele quer o quê? A negativa, né? Ok, a falsa. Estimular investimentos rurais? Com certeza, verdadeiro, né? Crédito rural quer estimular o quê? Os investimentos rurais, feitos por quem? Por produtores e as cooperativas de crédito, né? B, favorecer oportuno e adequado custeio da produção? Com certeza, né? Gente, crédito rural, tá? Vou dizer assim, é um negócio diferente, né? Então, nós temos o quê? Características específicas para o custeio, né? Por quê? Porque a produção ela é feita por ciclos, né? Você tem lá a preparação da terra, você planta, né? Depois você colhe e depois você comercializa, né? C, possibilitar a recuperação de capitais investidos, cara, falso, né? Isso aqui não tem nada a ver aqui com o crédito rural, inclusive, recuperação de capitais investidos, né? O cara investiu em um capital, ele teve um prejuízo, né? Isso aqui está mais ali para a securitização, né? Uma ação para uma provisão para devedores duvidosos, alguma coisa assim, mas não tem nada a ver com crédito. Já encontramos a errada, né? A C. D. Incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, verdadeiro, né? E E. Elevar os padrões de produção e produtividade na atividade agropecuária. Ou seja, já encontramos aqui, o gabarito da questão é a falsa, a letra C, gabarito, questão no bolso aí. Primeiro exercício da aula, nós temos aqui gabarito letra C, né? Gabarito letra C. Fácil, né? Tranquilo, né? Que atividades podem ser financiadas pelo crédito rural, né? Basicamente, nós temos aqui 3 atividades que podem ser financiadas pelo crédito rural. Gente, crédito rural, campo, ele é diferente. Então, nós temos que ter toda uma tratativa especial do campo. E lembrando, gente, o governo tem responsabilidade com isso, porque hoje o Brasil tem uma vocação agrícola e necessita desse aporte financeiro para quê? Para a nossa balança de pagamentos, para a economia, para a geração de renda do país. Primeiro, nós temos o quê? Custeio, né? O que vem a ser o custeio? Para cobrir as despesas normais dos ciclos produtivos, né? Então, é o custeio, né? O que acontece? Tem determinadas safras aí, vamos colocar aí, eu não sou um especialista do agronegócio, mas eu vou chutar aqui, vamos supor aqui, a safra de milho, né?
Salvo engano, os agricultores profissionais aí conseguem ter 3 safras de milho, né? Ou seja, são 3 ciclos, né? Então você prepara a terra, você faz o plantio, tá certo? Aí você faz a colheita e a comercialização. É um ciclo, né? Ou seja, o financiamento para a safra de milho, por exemplo, tem que obedecer esse ciclo, né? Então, o que acontece? Ele vai em banco, né, instituição financeira, vai emprestar o recurso com antecedência, ele vai efetuar o plantio, né, a colheita e comercializar. Quando for comercializar, que ele deve o quê? Pagar aquele custeio. Olha como é diferente, né? Porque nossa cabeça é por mês, né? Mensalistas, né? Então, o primeiro é o quê? O custeio para cobrir as despesas normais dos ciclos produtivos, né? Então, o ciclo produtivo vai ser a base de análise aí dos financiamentos rurais. Se tem custeio, né, nós temos o quê? Nós temos os investimentos, né? Investimento, capital fixo, você vai investir em alguma coisa que vai ficar na organização. Investimento que é de bens, né? Bens, equipamentos, assim por diante, né? Ou serviços, cujo desfrute se estenda por vários períodos de produção. Vários períodos de investimento. Então, ó, investimento são vários períodos de produção, né? Custeio é para o ciclo produtivo. Professor, você tem o custeio, tem investimento e, finalmente, nós temos o quê? A comercialização dessa safra, né? Para cobrir despesas próprias da fase posterior à coleta da produção ou para converter em espécie os títulos oriundos da sua venda ou a entrega pelos produtos das suas cooperativas, né? Ou seja, não basta só vender, você tem que se preocupar com a comercialização, né? Isso aí entra nos commodities agrícolas, cara, a comercialização dessa safra é feita com antecedência, rapaz, é um negócio um pouco complexo. Então, nós temos o quê? Linhas de crédito aí específicas, segundo ó, custeio, investimento e comercialização. Professor, e aí, detalhes sobre custeio. Nós temos 3 tipos de custeio. Como a nossa agricultura, o país agrícola, nós temos uma diversidade aí enorme, né, da agricultura. Então, nós temos o quê? 3 tipos específicos de custeio. Custeio agrícola, custeio pecuário, né, e custeio de beneficiamento ou industrialização, né. Beneficiamento e industrialização. Esse é um ponto aí interessante que eu tenho que passar para vocês, né. Porque, por exemplo, Mato Grosso, você sabe que eu sou aqui de Cuiabá, ele é o maior produtor de soja do Brasil, né? Então, o que acontece? Então, eles vender o grão in natura, né? É uma coisa. Agora, você vender o óleo da soja, que já é um produto beneficiado, você tem o que? Maior valor agregado. Então, nós temos aí o custeio de beneficiamento desse produto agrícola para agregar valor. Professor, só isso é suficiente? Não. Aqui uma aula completa, eu disse para vocês. Então, olha só, eu tenho que fazer uma complementação, porque isso pode ser cobrado na prova. Nós temos a Lei 4.829, que define o crédito rural, lá de 65, né? Olha como esse assunto já vem na pauta governamental do país. Muito importante para alavancar o país ao primeiro mundo, né? O artigo 9º, vem comigo. Para os efeitos desta lei, os financiamentos rurais caracterizam-se segundo a finalidade como de, primeiro, custeio, né, para destinados a cobrir despesas normais de um ou mais períodos de produção agrícola ou pecuária, né, como acontece aqui, ó, ciclos produtivos, o cara pega no milho. Não, já vou fazer lá o financiamento do custeio de 2 ciclos do milho, né. Investimento, quando destinarem a inversões de bens e serviços, né, cujos desfrutes se realizem no curso de vários períodos, e a comercialização destinados isoladamente ou com extensão do custeio a cobrir despesas próprias da fase sucessiva coleta da produção, sua estocagem, transporte ou a monetização de títulos oriundos da venda dos produtores. Nós vamos ver nessa aula que nós temos vários títulos aí de comercialização, principalmente nota promissórias rurais ou duplicatas, né? E, finalmente, o motivo por que eu trouxe essa lei, que nós temos aqui mais uma linha de crédito, ó, industrialização de produtos agropecuários, com certeza isso pode ser cobrado em prova. Quando? Efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural. Pronto! Sobre crédito rural, forma de financiamento, são essas 4, vocês devem saber disso. Custeio, investimento, comercialização e industrialização
de produtos agropecuários, né? Vamos para frente, que atrás tem gente, né? A que pode se destinar o crédito de custeio, ou seja, custeio. O que é custeio, gente? Custeio você tem que colocar o quê? O nome, o quê? Despesas, né? São as despesas. Quais tipos de despesas? Ó, do ciclo produtivo de lavouras periódicas, né? Da entre safra, lavouras permanentes, né? Ou da extração de produtos vegetais espontâneos ou cultivados, incluindo o beneficiamento primário da produção obtida, o seu armazenamento do imóvel rural ou a cooperativa, exploração agropecuária, de beneficiamento e industrialização de produtos agropecuários, né? Então, está aqui a questão das despesas normais que eu custeio, né? Professor, o agricultor ele é obrigado a contratar assistência técnica? Olha aí, a contratação de assistência técnica é obrigatória? Isso já foi cobrado em provas de concurso, né? Eu só não trouxe essa questão aqui porque já tem essa questão gravada lá no banco de questões, vocês vão perceber isso, né? Vem comigo aqui. Cabe ao produtor decidir sobre a contratação de serviços assistenciais de assistência técnica, salvo quando considerados indispensáveis pelo financiador ou quando exigidos em regulamento de operações com recursos oficiais. Ou seja, pontualmente respondendo, né? É obrigado a contratar? Não. Mas, se no contrato de financiamento ou no regulamento daquela linha de crédito específica exigir a contratação de assistência técnica, o agricultor ou o pecuarista aí, tá certo? Ele vai ter aí que contratar assistência técnica, né? Outro ponto da FAQ importante está aqui. Quem pode utilizar o crédito rural? Questão de prova, gente. Esse aqui que mais o que mais gostam de ser cobrado é esse cara aqui, ó. Ó, quem pode se utilizar do crédito rural? Não, são 3 pessoas. O produtor rural. O produtor rural é a pessoa física ou a pessoa jurídica. Ok, né? O que mais, professor? As cooperativas de crédito, tá? Então, nós temos aí pessoa física, pessoa jurídica, né? Pessoa física e jurídica vai ser o produtor ou a cooperativa de produtores, né, rurais. Nós temos aí dezenas de cooperativas aí no Brasil todo, né? Os pequenos agricultores, eles se unem, se organizam em cooperativas para quê? Para ter um preço competitivo, para ter um fator de compras, né? E tem muito incentivo aí de recurso aí federal para as cooperativas, né? Pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo produtor rural, tá, se dedique a uma das seguintes atividades. Então, vamos lá. Vamos aqui organizar esse cara aqui, né? Quem pode utilizar o crédito rural? 2 blocos. Tá? Primeiro bloco, produtor rural. O cara vive do campo, tá? Esse produtor rural é pessoa física ou jurídica e a cooperativa de crédito. Bacana? Segundo, a exceção, né? Ó, pessoa física ou jurídica, tá? Que mesmo não sendo produtor rural, se dedique a uma das seguintes atividades. Então é o seguinte, pessoa física ou jurídica, ele não é produtor rural, mas ele vai se encaixar em uma dessas aqui hipóteses, né? Cara, eu fosse o examinador, eu ia querer cobrar isso de você, né? Eu ia querer falar se esses caras aqui podem ser cooperativa. Não pode. Quem que é? Só pessoa física ou jurídica. Primeiro, pesquisa ou produção de mudas ou sementes fiscalizadas ou certificadas. Então, eles podem, esse pessoal aqui pode o quê? Utilizar o crédito rural. B, pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial e embriões. C, prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária em imóveis rurais, inclusive para proteção do solo. D, prestação de serviços de inseminação artificial em imóveis rural. E, medição de lavouras. E F, atividades florestais. Ou seja, essas hipóteses aqui, tá certo? É somente para pessoas físicas e jurídicas, não são produtores rurais, mas as pessoas se encaixam em qualquer uma dessas hipóteses, ok? Bacana. Questão de prova, cara, tá? Questão de prova. Mas o que mais cai aqui é esse cara aqui, ó. Ó, o 1, né? Produtor rural, pessoa física ou jurídica, ou cooperativa aí de produtores rurais. Exercícios. PF, CESP 2014, cargo de perito.
Os recursos do crédito rural são destinados aos recursos do crédito rural. Ok, crédito rural é uma linha de crédito específica para fomentar a agricultura. São destinados a custeio, investimento e comercialização de produtos agrícolas. Parou aqui, né? Ok. Essas modalidades de crédito. Tá certo, gente? Correto, né? São exatamente isso que está lá, o quê? Na FAQ do Banco Central. Modalidades de crédito às quais tem acesso tanto o produtor rural, claro, pessoa física ou jurídica, quanto as cooperativas rurais. Ou seja, gabarito mais do que certo, isso aqui é exatamente isso, né? Ele não trouxe nenhuma exceção, trouxe a regra geral aí, a regra geral para os beneficiários aí do crédito rural. Ótimo. Vem comigo, BNB, Banco do Nordeste Brasileiro, FGV 2014, cargo de escriturário. Vamos para o texto ilustrativo da questão. Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural para aplicação exclusiva nas finalidades e condições estabelecidas nas normas do Banco Central do Brasil. Ok, né? Então, nós temos as finalidades específicas para a aplicação do crédito rural, do dinheiro rural. Com relação ao crédito rural, assinale a alternativa correta. Vamos analisar todas as alternativas. Letra A. O crédito rural tem finalidade de financiar apenas o custeio e o investimento? Falso, né? Por quê, professor? Nós temos aqui financiar o custeio, certo? O investimento e a comercialização e a industrialização, lá da Lei 4829, que a gente leu de 65, né? A gente já viu. Então, está falso, né? O erro está na palavra apenas, né? B. O crédito de comercialização pode destinar-se a cobrir despesas próprias da fase posterior, ok, a coleta e produção, não é amparado pelo crédito rural. Olha aí, tá? A FGV, tá? Não só nas questões aí de conhecimentos bancários, né? Mas a FGV adora invalidar os itens usando esses termos, apenas, não, né? Dica para você, né? Então, B está falso. C. Constitui função do crédito rural o financiamento de atividades sem caráter produtivo, ou destinado a favorecer a retenção especulativa de bens, né? Gente, o que acontece? Todo crédito rural tem uma finalidade, tá? Que é o quê? Fomentar o setor agrícola no país, de diversos ramos e segmentos. Então, está errado aqui, tá? E outra coisa, está errado aqui, ó, especulativa de bens, não é especulativa, é produtora, né? D. São considerados beneficiários do crédito rural o produtor rural, pessoa física e jurídica, e as cooperativas de produtores rurais, né? Verdadeira, né? Mais uma questão aqui que o examinador retirou da FAQ lá do Banco Central do crédito rural, né? E são considerados beneficiários do crédito rural todos os produtores rurais, mesmo que os estrangeiros residentes no exterior. Olha aí, ó, não tem aí perspectiva de financiamento a estrangeiro da safra agrícola nacional, claro, né? Gabarito correto, né? Aluno lá que aqui não erra uma questão dessa, mas nunca, né? Gabarito correto, letra D de dado, letra D de dado. Fechou? Ótimo, né? Quais são as exigências essenciais para a concessão do crédito rural, né? Ou seja, nós já sabemos quais os tipos, custeio, investimentos e comercialização. Professor, qualquer um pode ter direito ao crédito rural? Não, né? Nós temos o quê? Os requisitos normais da operação, né? E alguns específicos. Vem comigo aqui. Primeiro, idoneidade do tomador. Então, o cara não pode ser um pilantra, o cara não pode ter nome sujo, o cara não pode ter um histórico de débitos aí para solicitar o crédito rural. Porque quem já tem um histórico negativo, a tendência é continuar sendo negativo, né? Lembrando, aqui, crédito rural, o cara vai receber dinheiro, tá? Dinheiro. A gente vai ver aqui as fontes do financiamento do crédito rural, nós vamos ver isso aqui, e nós vamos perceber o seguinte, que a maioria das fontes são dinheiros oriundos aí a subsídios e orientações do governo, dinheiro público. Então, tem que ter uma salvaguarda maior em relação à concessão desses empréstimos, né? Apresentação de orçamento, plano
ou projeto, salvo em operações de desconto, né? Olha que interessante, né? E este assunto aqui eu queria que você marcasse um asterisco, né? Porque nesta aula lá para frente nós vamos fazer um exercício aqui, ó. Apresentação de orçamento, plano ou projeto. Para quê? Então você tem que, para você solicitar, tá, um crédito rural, o que você tem que ter? Você tem que ter um orçamento, um plano, um projeto. Eu quero um ciclo produtivo. Tudo bem, coloca no papel qual que vai ser a área aí cultivada, qual que é a projeção, o que você precisa, qual que é a taxa de retorno prevista e assim por diante, né? Salvo em operações de desconto, né? Essas operações de desconto já é na comercialização da safra agrícola, que a gente vai falar nessa aula também. Mas, ó, por favor, asterisco nessa apresentação. Oportunidade, suficiência e adequação dos recursos. Ótimo, né? Tem que ter oportunidade, momento certo, a suficiência para você poder fazer os investimentos ou custeio e assim por diante. Observância de cronograma de utilização de reembolso, ou seja, né? Se você faz aqui um plano, né, você tem que ter um cronograma, né? Fiscalização pelo financiador, ou seja, o dinheiro que é destinado ao crédito rural, ele é fiscalizado. A gente tem uma FAQ aqui que a gente vai detalhar as formas de fiscalização. Liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de suas associações formais ou informais ou organizações cooperativas, né? Observância das recomendações e restrições do zoneamento agroecológico e do zoneamento ecológico-econômicas EEE. Então, nós temos que seguir aqui as regras aí de proteção à natureza. Bacana? São as exigências, né? O que mais? Vamos continuar. É necessário a apresentação de garantias para a obtenção do financiamento rural e como é feita a escolha dessas garantias, né? Então, nós vamos explicar esse cara aqui para vocês, né? Em detalhes. Professor, garantias. Gente, nós temos uma aula chamada Garantias Bancárias, né? Que é garantias reais, garantias pessoais. A gente vai detalhar cada uma dessas garantias para você, tá? Nós vamos detalhar essas garantias, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós vamos detalhar essas garantias, né? Gente, aqui está envolvendo o quê? Dinheiro, né? Se tem dinheiro, nós temos que ter o quê? Garantia, né? Temos que ter garantia, né? Claro, que é o Sistema Financeiro Nacional. Então, você tem o quê? Claro que o crédito rural, como são operações aí anuais, né? Sempre sai aí, sempre, todos os anos aí, o Ministro da Agricultura, o Ministério da Agricultura, junto com o da Fazenda, do Planejamento e o Presidente da República, né? Eles fazem um lançamento do financiamento da safra agrícola. É claro que esse aqui temos que ter garantia, né? E nós temos aí diversos tipos de garantia. Vem comigo aqui, né? Vamos lá. Primeiro, sim. É necessária a apresentação de garantias? Com certeza. Então a resposta é sim, né? Está aqui, sim. A escolha das garantias é de livre convenção entre o financiado e o financiador, ou seja, entre a instituição, o banco e o agricultor, que devem ajustá-las de acordo com a natureza e o prazo do crédito, observada a legislação própria de cada tipo. Pode se constituir de penhor. Então, pode ser quais os tipos de garantias que podem ser utilizadas aí nas operações do crédito rural. Penhor, né? Professor, dá uma deixazinha do penhor. Tudo bem, penhor. Rapaz, eu estou precisando do dinheiro lá, eu vou penhorar o quê? A minha safra, tá? O meu gado está lá. Tá? O meu gado que está lá no pasto, né? Meu rebanho, né? Então, você faz o penhora. Então, você pega, o que acontece? Você vai no banco, você pega o dinheiro, a garantia que você vai dar vai ser o quê? Seu próprio estoque, né? Vou dizer assim, o seu penhor. Você vai penhorar a produção agrícola, né? Pecuário, mercantil, florestal ou cedular. Então, nós temos aqui todas as formas de penhor. Outra garantia, alienação fiduciária, né? Para explicar esse cara rapidamente, é aquele cara quando você compra um carro parcelado, né? Você faz aqui, por exemplo, você compra lá uma máquina, uma colheitadeira lá que custa 2 milhões de reais, vamos chutar aí, 2 milhões de reais aquela colheitadeira lá. Então, você faz uma alienação fiduciária, é igual de banco, do carro que você faz. Então, você recebe esse equipamento, esse carro, essa colheitadeira, tá? Você vai pagando o financiamento e, no final, claro que no registro, no documento, tem aquele gravame lá do banco, é exatamente isso, alienação fiduciária. A gente vai falar em detalhes sobre esse cara. Hipoteca, né? O que é essa hipoteca, né, cara? Essa hipoteca aqui, normalmente, é a propriedade, a terra, né?
Tá? Esses três aqui, penhor, alienação aqui, são tipos de garantia chamadas de reais, né? Aval nos títulos de crédito, fiança nos contratos. Esse cara aqui é uma garantia chamada de pessoal, né? O que mais, professor? Eu não tenho garantia, não tenho nenhum tipo de garantia real e pessoal. Você pode contratar o quê? Um seguro rural. Ah, professor, um seguro rural, né? Ah, professor, uma vez, professor, eu queria alugar um apartamento, mas eu não tinha nenhum fiador, professor. Nenhum. Essa aí é difícil encontrar fiador, ninguém quer, né? As pessoas têm até vergonha de pedir para outra, né? Com certeza, né? Aí o cara vai lá no banco e faz um seguro fiança, né? Um seguro locação, mesma coisa, um seguro aí é um produto bancário específico, né? Ou amparo do programa de garantia de atividade agropecuária Proagro, né? Ou tem um programa governamental. O que mais, professor? Tem proteção de preço futuro da commodity agrícola, inclusive por meio de penhor de direitos contratual ou cedular e outras que o Conselho Monetário admitir. Então está aqui todos os tipos de garantias aí possíveis aí que podem lastrear essas operações. Terminou a garantia? Não, vem comigo aqui, ó. E como é feita a escolha dessas garantias? Está aqui, né? Opa, vamos fazer um exercício aqui para vocês. Vem cá, né? Sobre operações de Banco do Brasil, FCC 2013 escriturário. Sobre operações de crédito rural, é correto afirmar. Vamos lá. Podem ser utilizadas por produtor rural, desde que pessoa física. E aí, professor? Desde pessoas físicas, está errado, né? Por quê? O que está errado aqui? Porque pode ser produtor rural, pessoa física ou jurídica e as cooperativas. Então, a 1 está falsa. B. Não podem financiar atividades de comercialização da produção? Falsa. Por quê, professor? Ele pode comercializar o custeio, pode pode ter investimentos e a comercialização. C. É necessário a apresentação de garantias para a obtenção do financiamento? Pô, professor, é dinheiro público, professor. Então não precisa de garantias? Claro que é. Mas sendo dinheiro público, aí sim que precisa de mais garantias, né? Então precisa garantias, inclusive nós temos o quê? Garantias específicas destinadas a lastrear as operações do crédito rural. D. Então já encontramos a verdadeira. Não estão sujeitas ao imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro e sobre operações relativas a títulos de valor imobiliário. Falso, né? Por que é falso? Atenção, o crédito rural incide o IOF. Letra E. Devem ser apresentados orçamentos planos no projeto de operações. Parou, né? Esse aqui de operações aqui é para concessão de quê? Do financiamento. Agora, operações de desconto de nota. Não. Por quê, professor? Porque o desconto, o que é uma nota promissória? Nota promissória é um título de crédito já constituído, é claro, rural, que está vinculado o quê? Que está vinculado lá, que está vinculado à comercialização agrícola, ou, né, da produção lá rural do produtor, certo? Então é o seguinte, para isso não precisa, né? E nós temos na FAQ, o cara tirou a palavrinha sem, né? Exceto, né, desconto. Então, deve ser apresentados plano ok para quê? Para concessão de financiamentos. Aqui já é diferente, tá? Ah, professor, eu quero ver esse negócio aqui. Quer ver esse negócio? Eu vou voltar aqui o slide aqui, só um minutinho para mostrar para você como é que o examinador ele é capcioso, né? E claro, para falar para vocês que essa aula aqui ela é completaça, né? Rapidão aqui, ó. Tá aqui garantias, zona aqui, ó. Você quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, rapidão, isso aqui. Opa, aqui. Aqui, quem pode. Mediação, ok, rapidão, exercício. Encontramos aqui, crédito rural, idoneidade, tal. Ai. Eu parei, não pode. Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho, porque isso aqui é importante demais. Vamos aqui. Quem pode destinar? Assistência técnica, comercialização, decidir contra o financiamento. Quem pode utilizar? Ok.
exercício, nós vimos, olha o roteiro da aula, esse aqui que é uma aula planejada, outro exercício, né? Galera, olha, lá na FAQ do Banco Central, falei na aula, ó, quais são as exigências essenciais para a concessão do crédito rural. Aqui, ó, apresentação de orçamento, plano ou projeto, salvo em operações de desconto, né? Olha aqui o que o cara fez aqui a questão, rapidão aqui, ó. O cara fez aqui, ó. Devem ser apresentadas orçamentos, planos ou projeto nas operações de desconto, ou seja, está errado. Este exercício maravilhoso, o gabarito correto é a letra C, C de casa. O assunto é garantia, né? Agora a gente vai vincular aqueles tipos de garantia aos documentos de concessão de crédito rural, tá? Vem comigo aqui. Quais são os instrumentos utilizados para a formalização do crédito rural? Tá, então, nós temos aqui a legislação, de acordo com o Decreto-Lei 167 e a Lei 10.931, a formalização do crédito rural pode ser realizada por meio dos seguintes títulos, né? Então, primeiro aqui, nós temos a Cédula Rural Pignoratícia, né? CRP, né? Professor, explica para mim, explica aí, eu quero entender. Tudo bem, você é agricultor, ok? Aí você está precisando do dinheiro lá para custeio, investimento, comercialização da safra. Você pode aí, depende aí da situação e da necessidade aí do agricultor. Aí você vai lá no banco, tá? E lá no banco, quando você vai lá no banco, você vai assinar uma cédula. O que é isso? É um documento, é um título ali do empréstimo, claro, com base em um contrato, né? E vai emitir essa cédula, né? Essa cédula rural aqui, pignoratícia, é quando você oferece para o banco um tipo de garantia que é o penhor. Olha aí, professor. Ah, questão de poucos. Então, você vai assinar essa cédula, tá certo? Você recebe o dinheiro. Essa cédula é a garantia que o banco tem, que dá a operação, para lastrear a operação, e tem o que? A garantia, né? O que mais, professor? Ó, cédula rural hipotecária, o nome já diz, ó. É quando você assina uma cédula, você faz uma operação bancária, você recebe o dinheiro e você deixa algo hipotecado, né? E essa hipotecária o quê? Normalmente é a propriedade, a fazenda do cara, o sítio do cara, né? Pô, professor, hipoteca, cara, e aí? Hipoteca é caro pra caramba, com certeza, né? Tem custos aí cartoriais, só que na legislação, né? Na legislação existe um benefício aí, um desconto aí monstruoso, né? Monstruoso aí, para garantir essas hipotecas. Então, você paga pouquinho para o cartório, entendeu? Para você deixar a hipoteca. Por quê? Se você fosse pagar a taxa normal de hipoteca, ninguém ia conseguir fazer esse tipo de crédito aqui. E existem muitas hipotecas, né? Tem várias escrituras aí, eu já vi uma escritura que tem aí mais de 50 hipotecas, né? Ou seja, ó, claro que foram sendo liquidadas no cartório, né? Então, cédula rural, hipotecária, a garantia que você, para conseguir assinar essa cédula, vai ser o quê? Alguma propriedade. Tem mais? Tem, ó. Cédula rural pignoratícia, penhor e hipotecária. Parte de você vai penhorar e parte você vai hipotecar, depende do valor. Normalmente com os valores muito altos, né? Tem, o que mais? Tem, ó, nota de crédito rural. Essa nota de crédito rural, ela vai ser destinada aí às garantias pessoais, né? Professor, quais são as formas de garantia pessoais? Nós temos duas, o aval, que é para os títulos de crédito, e o fiador. Mas, basicamente, o que vai ser o fiador, vai aí dar confiança aí a essa cédula, né? Cédula de crédito rural bancário, CCB, né? É outra cédula aí também, né? Por exemplo, tem a nota de crédito, tem a cédula, são as formas de financiamento também pessoal, né? Faculta-se a formalização do crédito rural por meio de contrato, no caso de peculiaridade, insuscetíveis e adequação aos instrumentos acima mencionados. Então, esses são os documentos que vão financiar a agricultura, né? Tá certo? Ah, professor, eu estou precisando aí um dinheiro aí para financiar a minha produção. Você pode colocar lá você pode assinar uma cédula rural pignoratícia, bacana, CRP. Tem mais? Tem, vem comigo aqui. Quando, segundo a natureza das garantias, como devem ser utilizados os títulos de crédito rural. Então, nós temos garantia real e garantia pessoal, sem garantia real, né? Nota de crédito, ok. Com garantia real,
né? Garantia real é o quê? Penhor. Ó, cédula rural pignoratícia, né? Você vai penhorar alguma coisa, você vai assinar, vai receber o dinheiro, vai assinar essa cédula rural e você vai penhorar alguma coisa, né? Hipoteca, mesma coisa, só que agora aqui é outro tipo de garantia. Penhor e hipoteca, né? Aí com ou sem garantia real, ou fidejussória, que é alienação fiduciária, né? Cédula de crédito bancário e contrato. E nós temos sem garantia real, nota de crédito rural. E aí, prof? E aí, papo reto com vocês. Eu quero que você seja aprovado, pode ter certeza absoluta disso. Eu peço para vocês seguirem a minha orientação pedagógica. Tá? No roteiro do seu curso, tá? Algumas aulas na parte para frente lá do conhecimentos bancários, tem um grupo de aulas, eu falo um grupo de aulas porque nós temos aí umas 7 ou 8 aulas aí que o professor trabalha exclusivamente garantias bancárias, né? Então tem uma aula introdutória que eu falo de garantias reais e garantias pessoais. Aí eu venho na sequência uma aula de aval, uma aula de fiança, uma aula de penhor, uma aula de alienação fiduciária, uma aula de hipoteca e assim por diante, entendeu? Então olha só, depois que você assistir essas aulas todas, tá? De garantias, garantia do Sistema Financeiro Nacional, garantias bancárias especificamente, eu vou pedir a gentileza para vocês voltarem nessa aula do crédito rural, tá certo? E assistir novamente, que vocês vão ter uma ampliação, um entendimento maior sobre esses termos aqui, né? E vocês vão aprender, cara, não tem jeito, tá? Não tem jeito, vocês vão aprender esse cara aqui para a vida toda, tudo bem? Então sigam essa minha orientação pedagógica. Vem comigo aqui. A que tipo de despesa está sujeito o crédito rural, né? Ou seja, quando na operação financeira, tá? O que está sujeito? Professor, aqui que vai falar se incide ou não IOF? Exatamente, porque o IOF é uma despesa aí que vai incidir sobre o crédito rural. Primeira, remuneração financeira. Professor, qual que é o nome desse cara aqui, remuneração financeira? Ó, juros, né? Então você paga juros. Claro, eu não falei sobre isso, eu tenho que falar. O crédito rural, como ele é importantíssimo para a economia do país, principalmente na balança de pagamentos nas exportações, ela tem o quê? Ela tem toda uma tratativa especial de juros, né? Juros abaixo que o praticado aí no setor financeiro. Incide, IOF, aqui, ó, IOF, esse cara aqui. Aí, o que mais, professor? As previstas no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, POAGRO, né? Então tem um programa do governo aí para aquelas pessoas que não têm garantia, né? Então tem o quê? Tem algumas despesas previstas nesse cara aqui, né? Prêmio de seguro rural é aquele cara que faz o quê? Eu não tenho nenhum tipo de garantia, então você vai lá, faz um seguro rural, lembra da explicação do aluguel que o cara não tem fiador, né? Prêmio sem contrato de opção de venda no mesmo do mesmo produto agropecuário, objeto de financiamento de custeio ou comercialização em bolsas de mercadorias e futuros nacionais e taxas e emolumentos referentes a essas operações de contratos de opção. Ou seja, esse item aqui é mercado de opção futura, né, de compra. Ou seja, a safra agrícola brasileira é um sistema tão evoluído que a comercialização dela se passa basicamente pela Bolsa de Valores. E chegou lá na Bolsa de Valores, você vai ter que pagar o quê? Taxas e emolumentos, ou seja, referentes àquela comercialização naquele ambiente da Bolsa, principalmente o mercado de opção e mercado de futuros, né? Nenhuma outra despesa pode ser exigida do mutuário, salvo o exato valor de gastos efetuados à sua conta pela instituição financeira ou decorrentes das expressas disposições legais, né? Ou seja, o legislador fez questão de reduzir o máximo possível aí, tá certo? As despesas que podem ser cobradas nas operações do crédito rural. Ó, potencial questão de prova. E esse cara aqui vai ser o texto que o examinador vai utilizar como base para elaborar a prova, hein? Vamos lá. Professor, de onde que vem esses recursos? Está aqui, né? Nós temos dois tipos de recursos. Nós temos recursos controlados e os recursos não controlados. Controlados é o dinheiro público que está por trás, né? Com certeza, uma tradição muito grande do governo estar financiando a safra agrícola, né? Pessoalmente, eu acho, né,
que já está na hora dos caras começarem a andarem sozinhos aí, né? Tá na hora, né? Chega, né? Reduzir um pouco, começar a reduzir gradativamente, né? E tem vários benefícios, por exemplo, toda a safra agrícola que vai aí para exportação, cara, é desonerada de impostos, cara, ICMS, imposto de exportação, tudo, né? IPF, IPI, muito tipo de tributação, os caras têm vários benefícios, mas, ó, recursos controlados e não controlados. Controlados é pelo poder público. Vem cá, primeiro, ó, recursos obrigatórios decorrentes da exigibilidade de depósito à vista, né? Então, tem algum tipo de instituição que, referente aos depósitos agrícolas à vista, né, tem que separar um percentual para quê? Investir na agricultura, né? Das operações oficiais de crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda. Aqui é o plano safra, né, agrícola que tem todos os anos, né, que é o dinheiro público, né? Os de qualquer fonte destinados ao crédito rural na forma de regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma da equalização dos encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, BNDES, né? Oriundos da poupança rural. Então, poupança rural é uma forma de captação, poupança rural, uma parte desse depósito tem que ser investido na agricultura, né? Quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios, né? E, finalmente, fundos constitucionais de financiamento regional, FCO, FNO e FNE, né? E fundos de defesa econômica, Cafeeira, Funcafé, é um fundo antigo, ó, esse cara aqui, né? Para financiar, claro, a safra agrícola cafeeira, né? Então, esses são os recursos, ok? Vem comigo aqui, né? Professor, o que mais? Agora, eu tenho que fazer aqui um reforço pedagógico para você dessa questão aqui, ó, a Lei 8.171, artigo 81, né? Aqui diz o seguinte, ó, são fontes de recursos financeiros para o crédito rural. Professor, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque já teve questão de concurso que o cara cobrou um desses itens aqui. Se o cara já cobrou, cara, as questões de concurso, elas vão e vão, elas vêm e vão. Ó, é um ciclo, cara, é um ciclo. Pode ser repetidas, né? Vamos lá, crédito rural. Primeiro, programas oficiais de fomento, tranquilo. Caderneta de poupança rural operadas por instituições públicas e privadas. Recursos financeiros de origem externa, decorrentes de empréstimos, acordos ou convênios especialmente reservados a aplicações de crédito rural. Recursos captados por cooperativas de crédito rural, ok? Multas aplicadas a instituições do sistema financeiro pelo descumprimento de leis e normas de crédito rural, né? Então, essas multas aí também podem ser fontes do quê? De financiamento rural, né? 8, recursos dos orçamentários da União, dinheiro público, né? E o 10º, nós temos aí outros recursos que venham a ser alocados pelo poder público. BRB, CESP 2011, cargo de escriturário. Uma das fontes de recursos para o crédito rural consiste nas multas impostas aos bancos que deixam de aplicar nessa atividade o percentual exigido pelo Conselho Monetário Nacional. E aí, professor? Cara, vem comigo, cara, olha só, as fontes de recurso para o crédito, né? Cara, o examinador, ele fez essa questão com base na Lei 8.171, ao seu artigo 81, que lá diz, são fontes dos recursos, né? Olha como você tem que memorizar. Ó, o item 6º, multas aplicadas a instituições do sistema financeiro pelo descumprimento de leis e normas de crédito rural. Rapaz, não tem jeito, cara. Esse nosso curso aqui é um curso com detalhes. Não é um curso de auto-engano. É um curso realmente que vai te habilitar, que vai te tornar competitivo para o concurso. Logo, essa questão aqui, ela está correta, né? Absolutamente correta. Como obter financiamentos ao amparo dos programas com recursos equalizados pelo Tesouro Nacional junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Ou seja, nós temos recursos do Tesouro, da União, a fonte 100,
que são repassados para o BNDES, para o BNDES investir em financiamentos para amparar a agricultura, principalmente aí na compra de grandes equipamentos aí, colheitadeiras, não sei o quê, produtos são caríssimos, né? Quem que faz isso? Primeiro, o BNDES não vai operar diretamente com o agricultor. Você tem que ter o quê? Um agente financeiro credenciado pelo BNDES, né? Como pode ser liberado o crédito rural, professor? Gente, ele pode ser liberado de acordo com o quê? Com um cronograma. E esse cronograma pode ser de uma só vez, né? Por exemplo, você comprou lá uma colheitadeira, 2 milhões, pagou lá a concessionária, acabou, né? Ou parcelado, né? Você vai o quê? Financiar todo o seu ciclo produtivo, né? Então, você vai precisar pegar um dinheiro para você plantar, para você colher, para não sei o quê, para você comercializar, transportar. Então, de uma vez ou em parcelas, por caixa ou em conta de depósitos, de acordo com as necessidades do empreendimento, que em caixa em dinheiro vivo, né? Devendo sua utilização obedecer o cronograma de aquisições de serviços, né? Professor, eu quero exemplo por caixa, né? Passo para você, né? Por caixa, eu fui empregado do Banco do Brasil em 2000, isso, ano 2000. 2000, faz tempinho, né? Claro, aprovado concurso público e tal, né? Passei no concurso, eu estudei, cara, para valer. Eu estudei no concurso 99, cara. Aí, 20 anos aí, né, na estrada, né? E naquela época não tinha internet, você estudava com aquelas apostilas, né? E aí, né, eu estava naquelas apostilas e vou falar para você o seguinte: eu comprei 2 apostilas, cara. Eu comi as 2 apostilas. Eu me sentia super preparado, tudo que pudesse cobrar ali, eu sabia. Cheguei na prova de conhecimentos bancários, cara. Não caiu quase nada do que eu estudei na apostila. Cara, é terrível, né? Por isso que eu me preocupo com você, cara. Eu passei, tá? Eu passei. Foi justo, minha aprovação foi justa. Meu erro foi ter estudado com material ruim. Esse foi o erro. Passei, e aí eu fui matogrossense, né? E aí, na época, não era você fazia por superintendência, entendeu? Então, e aí surgindo vaga, você ia estar no provimento. Eu fui parar numa cidade chamada Vila Bela Santíssima Trindade, do lado da Bolívia. E lá trabalhei, tinha uma agência, né? A agência era o melhor emprego da cidade, só para você ter uma ideia. E lá tinha o Pronaf. Tinha o Pronaf, cara. Então, eu trabalhei lá no Pronaf. Então, lá tem algum cronograma de desembolso que o cara ia lá e sacava no caixa, dinheiro vivo, né? Estou explicando, esse cara aqui é um caso real, eu passei por caixa, né? Então eu ia lá e sacava o dinheiro lá no caixa, né? Ia lá a ordem de crédito para ele. Como deve ser pago o crédito rural? Também, de acordo com o cronograma, de uma só vez ou parcelado, né? Por exemplo, custeio específico para a safra agrícola, né? São 4 meses, é claro, o cara vai deixar lá o desembolso para pagar depois que o cara receber da comercialização, né? É uma das hipóteses, né? De uma só vez, como já disse para você, ou em parcelas, segundo os ciclos das explorações financiadas, o prazo e o cronograma de reembolso devem ser estabelecidos em função da capacidade de pagamento, de maneira que os vencimentos coincidam com as épocas normais de obtenção de rendimentos da atividade assistida. A instituição financeira é obrigada a fiscalizar a aplicação do valor financiado? E aí, gente? Sim. Tá? Cara, crédito rural é todo ele fiscalizado. O cara vai lá na propriedade, pode ter certeza. Sim, é obrigatória a fiscalização direta de todos os créditos, ressalvados os casos expressamente previstos. Então, o que acontece aqui? Regra geral, sim, ele é obrigado a fiscalizar a aplicação do recurso, né? Somente em alguns casos previstos no contrato ou na legislação, normalmente de pouca monta aí, que não compensa, onde o custo aí da fiscalização é maior do que o financiamento, né, que é o dinheiro envolvido, que não vai ter essa fiscalização. Vem comigo aqui. Agora vamos lá. Qual o momento dessa fiscalização? Questão de prova, né? Deve ser efetuada nos seguintes momentos. Primeiro, para o custeio, crédito de custeio agrícola. Custeio para, né?
antes da época prevista para a colheita. Então, o cara tem que ir lá certificar, entendeu? Certificar que se foi plantado ou não, cara. Porque se você for depois da colheita, não tem mais que fiscalizar, né? Acabou, não. Empréstimo do governo federal, EGF, né? No curso da operação. Crédito de custeio pecuário, ó, aqui é agrícola, aqui é pecuário, pelo menos uma vez no curso da operação, em época em que seja possível verificar a sua correta aplicação. Crédito de investimentos para construções, reformas ou ampliações de benfeitorias, até a conclusão do cronograma de execução previsto no projeto. Então, o cara vai lá ver se está tendo a reforma ou construção, né? Demais financiamentos, até 60 dias após a utilização para comprovar a realização das obras, serviços ou aquisições, né? Cabe ao fiscal verificar a correta aplicação dos recursos orçamentários, o desenvolvimento das atividades financiadas e da situação das garantias, se houver garantias, né? Ok, né? Tudo isso é por quê, professor? Cara, a gente já teve aí muito rolo, né, cara? Muito rolo, né? E, cara, eu não vou falar para você, mas eu já fiquei sabendo de casos, né? Olha só, fiquei sabendo de casos aí reais, hein? Pessoas pegou dinheiro agrícola, que tinha propriedade, cara, e a primeira coisa, comprou caminhonete para todo mundo. No final, você já sabe, né? Então, por isso, eu tinha muito rolo. Não vou falar para você que ainda tem, não tem mais, mas diminuiu bastante, né? Então, ele é totalmente fiscalizado, cara. O que é nota promissória de crédito? Hein? Desculpa, nota promissória rural. Pô, professor, nota promissória comercial paper, a gente já teve essa aula. Sim, temos essa aula. É o que? Um título de crédito, né? É um título de crédito, não é isso? Como é que ela funciona? Que é utilizado para quê? Vendas a prazo, né? Então, agrícola, agora é o seguinte, agora é uma outra etapa do estudo nosso, vem comigo aqui. Aqui eu já plantei, já colhi, já estou com um produto, já estou com a minha safra. E aí, professor? E aí o seguinte, tá? Aí você tem que vender. Aí você tem lá um celeiro grande, né? Uma operadora lá grande, né? De grãos, né? Aí você pega lá suas mil sacas de soja, por exemplo, e vende lá para esse silo, tá? O que vai acontecer? Ele vai ter a emissão de uma nota de crédito rural. Rural porque está lastreado nessa operação, né? Você vai entregar lá suas 1.000 sacas de soja, o cara vai assinar esse título de crédito, claro, com vencimento futuro, né? Com vencimento futuro você vai receber aquele promessa daquele dinheiro. E essa nota que você pode descontar no banco, pode ter uma operação de desconto. Título de crédito, nota promissória, que é um título de crédito utilizado nas vendas a prazo de bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas, nos recebimentos pelas cooperativas de produtos da mesma natureza, entregues pelos seus cooperados e nas entregas de bens de produção ou consumo feitas pelas cooperativas aos seus associados, o devedor é geralmente a pessoa física. Bacana? Então, está aqui para vocês a nota promissória. Se tem nota promissória, nós temos a duplicata rural, né? São as vendas a prazo de quaisquer bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas, poderá ser utilizada também como título de crédito a duplicata rural. Emitida a duplicata rural, deve o vendedor, este ficará obrigado a entregá-la ou a remetê-la ao comprador, que devolverá depois de assiná-la o devedor, geralmente a pessoa jurídica, né? Então está aqui nota promissória, pessoa geralmente jurídica, pessoa física. Duplicata, normalmente pessoa jurídica. Pronto, né? Já tivemos uma aula de duplicata, então segue o mesmo conceito, né? Bacana, meus amigos, minhas amigas, aí terminamos essa grande aula, cara. Não foi uma aula superficial, você pode ter certeza. Essa aula aqui, você pode ter certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações, você vai ficar super competitivo e você vai colocar as questões no bolso, né? Concurseiro é assim, cara, ele vai ter que ir, ó, poxa, esse assunto aqui, esse cara que eu já sei, pronto, aí vai para o outro, assim por diante, né? Ok, vamos lá. Esse cara aqui, né, o Warren Buffett, né? Quando eu fiz essa slide, apresentei essa aula aqui, o cara tinha mais de 44 bilhões de dólares, né? Muito dinheiro, né, cara? Esse é o verdadeiro bilionário, né?
Quero dar aos meus filhos bastante dinheiro para que possam fazer o que quiserem. Olha aí, ó. Quero dar aos meus filhos bastante dinheiro para que possam fazer o que quiserem. Mas não dinheiro bastante para que não façam nada. Olha a mentalidade, né? O cara tem muito dinheiro, então ele quer dar aos filhos bastante para fazer o que quiserem, mas tem que fazer alguma coisa, não para não fazer nada, né? Olha só, né? Ter ideia, mentalidade diferente, né? É exatamente isso, né? Então eu sou pai, né? Sou pai de adolescentes aí. A gente sempre tem esse foco, né? E temos esse foco aí de fazer os filhos aí caminharem, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique-claque.